pela lei. E mesmo com todo o trabalho que nós fizemos, e foi um esforço assim que eu vejo que às vezes o que falta é vontade política. Aliás, eu estou cada vez mais convencido que toda mudança não vai se dar pelo direito, né? Inclusive eu li um livro agora chamado Estado de Exceção, Jorge Agamben, muito bom, que ele diz que não existe relação nenhuma do direito com a vida, nem da vida com o direito. Então, acho que nós não precisamos, porque todas as garantias, imagina, no campo que a gente está conversando do cárcere, todos os direitos estão lá na lei. Agora, o que a lei, a norma, fez para modificar a vida daquelas pessoas? Nada. Agora, uma vontade política talvez tenha muito mais efeito do que a norma. Então, quando eu pego o telefone, eu como delegado da unidade, ligo para a Secretaria Municipal de Saúde e consigo politicamente ter o apoio da secretaria para ter um ônibus com um dentista para fazer 5 atendimentos por semana odontológico para o preso, isso tem um efeito muito maior do que qualquer alteração na lei de execução penal, porque não precisa nem alterar, porque a lei está lá, é só cumprir, porque o problema é que não se cumpre. E mesmo com essas assistências, eu tive uma notícia muito ruim há pouco tempo atrás, que foi a morte de um preso dentro da ala do Comando Vermelho, morto por presos do Comando Vermelho. Como é que isso se deu? E é uma notícia muito triste, que é onde eu queria trazer o ponto de reflexão da nossa alteridade. Um preso pegou um short emprestado de outro preso. O preso que ele pegou o short emprestado pertence a um grupo chamado Igrejinha, que são os presos que evangélicos e tal. Nesse short havia R$2 num bolso do short. E quando esse short voltou sem os R$2. O preso da Igrejinha comunicou aos representantes do Comando Vermelho o ocorrido. Como havia uma dúvida se foi aquele último que pegou o short que ficou com os R$2, porque aquele short parece que tinha sido emprestado antes para um outro preso, resolveram fazer uma investigação. Eu fiquei espantado como que na investigação os dirigentes, né, procederam com o mesmo modelo, né, que nós podemos ver no Tropa de Elite, né? Ou seja, ali também tinham capitães de Nascimento. Eles pegaram o preso, bateram nele, porque buscavam nele a confissão em relação aos R$2 que tinham desaparecido. O irmão do preso que morreu com traumatismo craniano foi preso junto com ele. Evidentemente que ele pulou, a gente chama pular, ele saiu lá de dentro para poder contar toda essa história que eu estou contando a vocês, porque isso eu só fiquei sabendo através do irmão do preso que faleceu. Eu instaurei um inquérito, identificamos os autores da agressão, eles vão ser punidos, tudo bem, mais uma condenação. Mas o que me assusta, e eu já falei isso com o Marcelo, não é como o poder punitivo ele atua, porque isso aí a polícia vai fazer 200 anos ano que vem, e a polícia do Rio de Janeiro tem esse mérito de ter sido a primeira polícia do Brasil. Foi em 1808, com a chegada da família real, foi criada a Intendência Geral de Polícia no Rio de Janeiro. E ano que vem vão fazer 200 anos. E há 200 anos que nós sabemos como o poder punitivo ele opera. Então isso não é novidade para a gente. Novidade para mim, que eu falei para o Marcelo, e é isso que eu vou passar para ele, até para não tomar tanto tempo e vocês poderem conversar com a gente também, é o que nós podemos fazer efetivamente para que esse modelo não seja reproduzido por eles. Então, eu recentemente publiquei um trabalho sobre o tráfico de drogas, chamado Acionistas do Nada, quem são os traficantes de droga. Até chegou a sair alguma coisa na imprensa aqui, o Estadão deu uma matéria, e eu estudei a seletividade punitiva, as teorias da criminologia sobre o etiquetamento, rotulacionismo, né, aquela ideia de que o traficante é o varejista das drogas, mas um negócio que movimenta 500 bilhões de dólares ao ano, como é que pode? Não está com eles o dinheiro, então onde é que está a base da economia, por que que... E essas coisas todas que vocês já têm alguma noção, evidentemente que vocês conhecem, às vezes, né? Não é só noção, conhecem a fundo também, porque vocês estão aqui na JD. Mas o que eu observei num autor chamado Jock Young, que ele escreveu um livro, A Sociedade Excludente. O Jock Young é um criminólogo inglês e ele trabalha como que os excluídos
eles também se excluem. Sabe briga de torcida organizada? Isso é assustador. Eu trabalhei no Maracanã um tempo também, o ódio que uma torcida nutre pela outra, e quando você vê que eles pertencem aos mesmos segmentos vulnerabilizados. Então, e essa coisa de comando no Rio, esse ódio da água quente, né? E quando você vê que no Rio de Janeiro a opção foi pelo sistema, tudo bem? Pelo nosso sistema, dividir os presos pelos comandos, até que ponto não interessa para o Estado também ter essa divisão, né? E é aquilo que o Zaffaroni, que esteve aí com vocês, já conversou e já colocou até em livros, né? Hoje o poder punitivo se sofisticou de tal maneira que ele consegue botar pobre para matar pobre. Então essa guerra que nós temos lá no Rio de Janeiro, né, contra a criminalidade, na verdade é uma guerra que tem numa ponta policiais vulneráveis que foram escolhidos entre os setores mais vulneráveis da população, cabos, soldados da PM, e do outro lado, que foram nascidos e criados naquele mesmo ambiente. E aí, só para encerrar a minha fala e passar para o Yuca, vamos falar da esperança, né? A esperança, eu vejo, e eu tenho conversado isso com o Marcelo e com outras pessoas, seria realmente nós trabalharmos através da educação e da cultura, que é onde a gente pode dar uma mudança nesse quadro com essas camadas que estão ali, né, encarceradas pela sua vulnerabilidade. É algo difícil porque hoje o discurso é na contramão disso. O discurso hoje no jornal O Globo, que é um jornal de peso no Rio de Janeiro, o editorial vinha assim, violência, entre aspas, policial. Então já no título do editorial, ele já colocava violência policial entre aspas, como se não fosse violência. Quando você for ler o texto do editorial, ele deixa claro que a recuperação de presos, embora seja algo que se deseja no sistema prisional, é algo inócuo. Não funciona porque são irrecuperáveis. E citam um oficial da PM, pena que eu não trouxe o jornal, que é o autor da tese, que é daqui de São Paulo, que ele chama, como é que é a palavra que eles usam? Os criminosos de... algo como irrecuperáveis, mas ele usa predadores. Predadores, esse é o termo. E o jornal o Globo do Rio citava, Retorno Impossível, são predadores, citava esse oficial da PM aqui de São Paulo como uma pessoa que foi um intelectual da história, né? E se nós formos ver que no Rio de Janeiro também, nosso governador Sérgio Cabral, recentemente, há 2